assunto internacional. Isso porque o presidente americano Donald Trump anunciou na sexta-feira Kevin Warsh como próximo presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Se a indicação for aprovada pelo Senado, Warsh vai substituir Jerome Powell, cujo mandato termina agora no mês de maio. Ex-diretor do Fed, um dos 4 finalistas numa lista de nomes que era discutida pelo governo, o novo nome indicado foi confirmado por Trump por meio de um post na sua plataforma, Truth Social. Para entender um pouco dessas mudanças que a troca na presidência pode trazer, eu vou receber aqui agora o Otaviano Canuto, que é economista e ex-diretor do FMI e também membro sênior do Policy Center of the New South. Bom dia, aliás, boa tarde já, muito obrigada por nos receber aqui. Já começo te perguntando, Otaviano, se as pressões ali de Donald Trump podem interferir já nesse novo mandato, ele que vem, por exemplo, falando que a taxa de juros está muito alta nos últimos tempos, né? Bom dia, Beatriz. Bom dia para mim, pelo menos, ainda de manhã. E boa tarde para vocês. A verdade é que, se for aprovado e assumir, o Kevin Warsh será mais um membro do comitê que decide as taxas de juros em favor de, provavelmente, pelo que se presume, de redução da taxa de juros. É apenas uma voz, tá certo? É claro que é uma voz particular, porque é a voz do governador do Banco Central, mas quem toma a decisão é o comitê, né? Tanto que, por exemplo, nessa última reunião, a despeito dos votos a favor de redução por alguns membros, as taxas de juros foram mantidas onde estavam. Em princípio, segue regras, é um regime que, como no Brasil, as taxas são decididas pelo comitê pelo que acham necessário diante da perspectiva nos Estados Unidos, a inflação e também o mercado de trabalho, o emprego, né, tem um mandato duplo. E nesse caso, o Kevin Warsh tende a ser mais uma voz a favor daquilo que o presidente Trump quer, que é a redução da taxa de juros, não importa o estado das artes das outras variáveis. Então, o Kevin Warsh já tem uma trajetória, digamos assim, que qualifica. Ele já teve no próprio Fed, já foi governador no próprio Fed, tem uma experiência ampla, tanto em atividades no Banco Central como também no mercado e assim por diante. E é uma voz, digamos assim, respeitável. Agora, ao longo do tempo, o Kevin Warsh já teve opiniões bem diferentes em relação a esse processo. É interessante notar que logo ali depois da crise financeira global, quando o Fed resolveu adotar aquelas políticas não convencionais de ampliação, de botar liquidez através do manejo do balanço do Banco Central, ele foi muito crítico, né? Ele tem como o secretário do Tesouro agora, com o Bessent, que é o desejo de que esse balanço do Banco Central seja encolhido mais ainda, né? O que, por outro lado, isso não combina muito com o desejo de reduzir taxa de juros, porque se você reprime a liquidez, isso torna, se quiser baixar a taxa de juros também, tem que baixar muito mais do que o que seria, digamos, com o tamanho do balanço como é hoje, né? Vamos ver andar da carruagem. Não, sintomaticamente, o Kevin Warsh tem se manifestado muito otimista, assim como Scott Bessent, com os efeitos da inteligência artificial sobre a produtividade. Quer dizer que se a produtividade subir muito, isso facilitaria a queda de taxa de juros, não é? O Kevin Warsh, ele tem esse padrão, tem um conteúdo político, depende muito de quem está na Casa Branca, tá? Se é republicano ou se é democrata. Mas vamos ver, né?
Otaviano, eu vou chamar para a nossa conversa o nosso comentarista e analista político Renato Dorgan para também te fazer uma pergunta. Renato, por favor. Otaviano, uma pergunta muito singela ali. Uma coisa que nos Estados Unidos sempre foi meio que sagrada, um poder ali, o Federal Reserve, né? Independência do Federal Reserve é algo muito real ali. O governo Trump, ele rompe ali com uma normalidade de décadas ali, de intervenções e tentativas e críticas que os outros presidentes não faziam. Como que o mercado, como que o ambiente econômico americano vê essas intervenções? Porque assim, o Federal Reserve nos Estados Unidos sempre foi independente, mas independente de verdade. Os presidentes acatavam ali, presidentes da República e ponto. Como que esse ambiente vê essa ação do Trump e possível também influência que ele vai tentar fazer ali no próximo presidente, que você chama de governador, né, do Fed? Como que ele vai intervir nisso? Será que ele vai intervir também no Washington? Como que o mercado vai ver isso, né? O desejo de intervenção pelo presidente Trump nas decisões do Federal Reserve se manifestaram, por exemplo, na tentativa de tirar a Lisa Cook, uma das governadoras, com um processo que não tem sido, inclusive, reconhecido como adequado, né? E assim como fez com o próprio Jeremy Powell, com esse processo de investigação sobre o custo da renovação do FED, né? O Trump não hesita em usar o instrumento que for para pressionar o Federal Reserve para que o Fed faça o que ele quer. Pois bem, é evidente que os investidores se preocupam muito com aquilo que é conhecido como dominância fiscal, ou seja, quando as decisões de política monetária, ao invés de obedecerem às regras próprias, elas passem a ser decididas de maneira a reduzir o custo da dívida pública. A gente já viu muito isso, inclusive no Brasil, momentos em que isso vem à tona e assim por diante. Nesse sentido, esse movimento pelo presidente Trump, e caso tenha sucesso em obter uma redução de juros para além daquilo que seria razoável diante das regras, né, diante da própria inflação, isso coloca um risco não só inflacionário no futuro, como também até de elevação do prêmio de riscos, das taxas de juros mais longas subirem. Agora, isso, se acontecer, vai acontecer não agora, mas daqui a pouco, mais tarde, né? Esse movimento pelo Trump contra a taxa de juros, ele é um tipo de movimento que a gente, como na América Latina conhece muito bem, populista, né? As consequências vêm depois, mas agora, nesse exato momento, o que o Trump está maximizando é reduzir a probabilidade de uma derrota parlamentar nas eleições agora da segunda metade desse ano, né, de novembro. Então, todo mundo olha esse movimento pelo presidente como arriscado. Ao mesmo tempo, tem aqueles que acham ou esperam que a composição, pelo menos no futuro próximo, do Comitê de Política Monetária é tal que, independentemente dos desejos de alinhamento político por parte do presidente futuro, isso não impeça o Federal Reserve Bank de seguir suas regras e tomar suas decisões de taxas de juros, obedecendo ao que vem na frente em termos de inflação, em termos de mercado de trabalho. E o senhor vê um caminho difícil para essa aprovação desse nome no Senado? Tem algumas complicações aí para o governo Trump ultimamente no parlamento. Tem o segundo shutdown agora em menos de 3 meses, né? Mas mesmo assim, digamos, a atual composição do Congresso é tal que dá para presumir que o voto não será negativo, que ele ganha no Congresso.
a composição do Congresso hoje ainda lhe permite isso. Perfeito. Nós conversamos então com Otaviano Canuto, economista, ex-diretor do FMI, membro também sênior do Policy Center for the New South. Muito obrigada, Otaviano. E vai, Corinthians! E também, olha, não entendo nada desse assunto, mas se o senhor está falando, tá falado, viu? Vou deixar aqui a minha torcida para o senhor também, então. Muito obrigada por participar aqui com a gente do Fast News. Abraços. Até, bem-vindo.